Uma das perguntas que mais recebo é: como saber quando uma virada de mercado é verdadeira e quando ela é só uma armadilha? Hoje o mini índice deixou um ótimo exemplo. O dia foi ruim, lateral e sem direção, durante boa parte do pregão, mas no meio da tarde algumas estruturas começaram a mudar. E agora a pergunta não é se o mercado virou, e sim o que precisa acontecer para essa virada realmente fazer sentido. Vamos construir essa leitura do macro ao micro. Fala aí pessoal, vocês estão bom? Então vamos lá. Quero mostrar para vocês a minha visão aqui. Achei o dia bem ruim, não fiz nenhum trade. Achei ele meio lateral, né? Ele tava praticamente um doji até a hora que eu tava operando, depois que ele deu essa alavancada aqui para cima, né? Então essas marcações aqui eu já tinha ontem, né, no pré-market que eu tinha feito. E ele usou realmente esses topos aqui como liquidez no começo do dia, né? Atingiu esse nível chave do H4, deu até essa queda, depois ele mitigou, continuou mitigando esse order block, ainda teve uma reação aqui, mas depois no final, no meio da tarde ali, umas 3 e pouco, ele colocou esse fluxo comprador, né? E eu quero mostrar uma coisa para vocês, que por que eu acredito que talvez, né? A gente não sabe o que pode acontecer. É por isso que eu sempre falo, vamos esperar sempre alinhar o fluxo para a gente tomar alguma decisão e analisar o macro. Então, observa só, lembra que a gente tinha falado que o mercado tinha mitigado essa região aqui do nível chave do diário, aí ele teve uma grande reação, virou esse interno do H4, só que a gente não sabia se ele já viraria o diário aqui em cima ou se ele utilizar esse interno de H4 como liquidez para continuar caindo, porque a gente não sabe até onde ele pode cair dentro dessa estrutura aqui, certo? Então assim, não significa que agora o mercado só vai continuar subindo, mas a partir do momento, olha só, quando a gente tem essa estrutura, o mercado já caiu mais de 50% dessa estrutura maior aqui que eu tinha marcado para vocês. Tá? Aí depois ele mitigou esse nível chave do diário e ainda fechou essa última ineficiência aqui embaixo, ó. Tá vendo? Então, quase fechou, né? Tá praticamente ali no tique. Então, o que a gente acredita? Como ele fez essa virada no começo do dia, lembra esse topinho aqui que eu ainda falei assim, ó, isso daqui pode ser uma liquidez para ele reagir a esse order block aqui que eu tinha do H1. E ele realmente fez isso. Só que depois ele rompeu. E agora quando a gente olha para o dia, olha que interessante como o mercado vem fazendo esse fluxo. Ó, topo, fundo, topo mais baixo, fundo mais baixo. Topo mais baixo, fundo. Cadê? Fundo mais baixo. Topo mais baixo, fundo mais baixo. E depois ele veio e rompeu. Então aqui a gente teve um choque, certo? É um choque de fluxo. Aqui pode parecer que não, mas aqui teve um pivô. Aqui ele não está reto, ele não está assim. Uma pernada lisa. Ele tem o que? Ele tem um pivô, ele teve uma máxima que veio antes. Então ele tem algo assim, ó, que aconteceu. Então, aqui a gente tem o que? Um choque de fluxo, certo? Então aqui a gente tem um choque de fluxo do 15 minutos. Eu estou aqui no gráfico do H1, tá? Então esse fluxo aqui a gente já sabe que é um 15 minutos. E depois, observa só, ele colocou um outro fluxo. Topo, fundo, topo mais alto. Ou seja, a gente tem o que? Um pivô de alta aqui. Então, ele colocou mais um fluxo. Então, se aqui a gente teve um choque de fluxo, aqui a gente tem um boss. Então, a gente teve um boss aqui de 15 minutos. E a gente sabe que o boss é o que? É, teoricamente, uma continuidade da tendência, né? Um break of structure. Então, o que? Ele continuou. É como se fosse uma confirmação de que a tendência vai continuar. Então, quando eu caio aqui por 15 minutos... a gente observa que o mercado está fazendo o que? Um fluxo comprador. Então, aqui no 1 hora, a gente observa que aqui a gente não tem mais ineficiência. No dia de hoje a gente não teve nenhuma ineficiência. A última ineficiência que a gente tem é essa daqui. Então eu vou marcar esse nível chave como o nível chave do H1, porque a gente está aqui no gráfico do 1 hora. E é isso que eu quero observar. Porque assim, se o mercado ele já abre e vem para essas regiões e alinha um fluxo, a gente pode acreditar que ele continua para alta. Entendeu? A gente pode acreditar. O que vai diferir para mim aqui? O que vai ser diferente aqui? Se por um acaso o mercado abre com gap de alta já aqui para cima, às vezes ele já concluiu o que ele tinha para fazer dentro dessa perna aqui, ó. Entendeu?
Então, às vezes o mercado ele abre muito aqui em cima e ele faz o que? Ele alinha algo para baixo, para ele corrigir, para depois ele querer subir. Então, a gente tem que ficar esperto. Quando eu marco uma região dessa, não é que se o mercado chegar aqui em cima, ele vai voltar aqui e eu vou querer buscar alguma coisa para cá. Isso pode acontecer, mas muda dependendo do que acontece no dia. Porque uma coisa é o mercado fazer esse boss, ele voltar aqui e continuar esse order flow comprador durante o dia. Outra coisa, ele abrir por essas regiões aqui, cair e às vezes nem voltar nesses níveis. Ou ele continuar rompendo, ou ele simplesmente pode aqui varrer esse fundo. Entendeu? Porque querendo ou não, ele não fechou totalmente. Ele abriu com gap, né? Ele abriu com gap de alta hoje, mas esse fundo aqui, ó, ele não chegou a fechar, né, o gap que tinha aberto aqui embaixo. Então, esse fundo aqui, em algum momento, ele pode ser tomado como uma liquidez. E a gente não sabe se ele vai continuar para baixo ou se ele vai querer virar para cima. Então, assim, eu não quero me preocupar com essas coisas na hora, porque tem dias que a gente analisa e o mercado abre todo errado. Então aqui eu acho que eu tenho um lugar bem interessante para operar, porque ele fez o choque, depois ele fez o boss. Então essa região para mim é uma região muito interessante que eu posso acreditar que o mercado pode bater aqui e continuar esse order flow comprador para tomar e levar esse topo. Não amanhã, mas em algum momento ele pode levar essa região de topo como o quê? Como uma SMT. E por que SMT? Que é o Smart Money Trap. Então será que vai ser uma SMT aqui? Ou seja, vai ser uma armadilha? O mercado vai vir aqui, muita gente vai querer vender para essas regiões, ele vai e rompe de novo. Por quê? Porque quando a gente pega a ideia do ciclo do mercado, a gente entende que o mercado fez a virada do diário, ou seja, fez esse choque aqui no diário, depois ele corrigiu, virou um H4, colocou uma nova estrutura para cima, começou a correção e agora... Olha só, ele não virou H4, aí ele veio aqui e virou. Lembra a escadinha que eu falo de time frame? Então é isso. Então eu acredito que ele pode continuar essa escadinha para voltar a tomar topo. Se vai ser amanhã, se vai ser nessa semana, se vai ser na próxima, eu não sei. Eu não sei se ele vai tomar o topo, se ele vai tomar o fundo. Mas de acordo com a nossa análise, é assim que eu penso. Tá bom? Então deixa eu dar uma olhada aqui no diário para a gente ver se a gente tem mais alguma coisa. Porque aqui, ó, eu vou ficar de olho que nessa região aberta aqui, eu vou colocar como nível-chave do diário, porque eu acredito que o mercado pode bater nessas regiões e ter o quê? Algum tipo de reação. Ah, eu vou querer vender? Não, eu não sei. Eu vou só observar essas regiões, tá? Então eu deixo marcado porque são lugares onde o preço pode parar, onde ele normalmente para. Então para mim é interessante saber onde ele pode parar e observar o que o mercado está fazendo, qual que é o fluxo, qual que é o order flow do momento. Porque às vezes ele chega numa região dessa, corrige para algum order flow comprador para a gente continuar na compra, tá? Ou às vezes ele simplesmente alinha para baixo aqui e aí vai do seu perfil. Se você quer fazer uma venda contra a tendência momentânea ou não. Porque quando você pega aqui, ó, o mercado tem uma queda boa aqui. A gente não sabe se ele vai continuar subindo. Mas pela nossa leitura que a gente faz todos os dias aqui, me parece, né, como eu sempre explico para vocês, que o mercado tem a chance de fazer isso que a gente comentou. Já que ele fez esse choque e o boss. Beleza? Então eu marquei esse nível-chave aqui no gráfico diário. Aqui no H4, teriam mais ali para cima, mas eu também não vou me preocupar em marcar. Numa hora já marcamos esse nível-chave. Vou cair aqui por 15 minutos para a gente ver, porque o que? Aqui a gente tem um fluxo, percebe? Olha só, o mercado sobe, desce e sobe. Então aqui nós temos um fluxo. E o fluxo, a gente sabe que o fluxo do 15 minutos é uns 5 minutos. Então, esse fundo aqui, num primeiro momento, eu acredito que ele pode ser liquidez. Por quê? Porque como ele tem uns 5 minutos, né, ele fez esse boss de fluxo aqui de 5 minutos, então eu acredito que o mercado pode tomar esses fundos aqui como liquidez para alinhar alguma coisa para a gente continuar nesse movimento comprador, se for do interesse do mercado e se o fluxo nos alinhar, tá bom? Então é isso que eu vou ficar olhando. Vou aproveitar. Deixa eu ver como que vai ficar essa região marcada aqui. Quantos pontos tem? 340 pontos. Deixa eu olhar pelo 15, pela uma hora. Vou deixar marcado essa região aqui. Mas é até o fundo, tá, pessoal? Eu vou ajustar. Se o mercado continuar caindo, aonde eu tenho que observar é esse fundo aqui, tá? Porque se ele perde esse fundo aqui, não significa que ele vai cair, né? Mas
como ele fez um boss, ele pode muito bem continuar, né, essa queda aqui, ou utilizar esse fundo, né, como uma liquidez, não romper esse fundo, alinhar algo para alta e a gente tentar buscar alguma coisa mais aqui embaixo, tá bom? Então é isso que eu estou olhando. Eu vou marcar isso aqui como uma liquidez, só para a gente, como eu marquei só o order block aqui, para não ficar muito grande, como eu opero 1 minuto, se eu marcar ali um order block disso, né, desses 340 pontos, vai ficar muito grande. Então eu vou marcar esse daqui, qualquer coisa eu remarco aqui para baixo. Então é isso, pessoal. É isso que eu estou olhando para amanhã. O dia foi ruim hoje, não fiz nada aqui. Nossa, o começo estava bem ruim, super travado. Os trades que eu pensei em fazer não chegou para ativar minhas ordens. E tá tudo bem, tá? Então é isso aí que eu tenho para hoje. Bons trades para vocês e um ótimo dia.